Eu quero apresentar o Dr. Oriel. Ele é neuropsicólogo, também formado na área de psiquiatria, está à frente de alguns movimentos especiais de preparo de novos terapeutas e aceitou o convite do Ministério da Saúde aqui da nossa igreja. E antes dele pregar, eu vou fazer uma oração por ele. Bem-vindo à igreja. Ontem a gente já te saudou aqui, mas que você sinta-se bem-vindo, abençoado por Deus e que a palavra fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós colocamos nessa hora nas tuas mãos o Oriel, para que o Senhor, mais uma vez, o use para falar diretamente das verdades do teu trono de graça para o nosso coração. Abençoa a todos que aqui estão e aqueles que nos acompanham também. Em nome de Jesus. Amém. Maranata. E nós o veremos. Porque de nada adianta o Senhor vir e você ficar. Tem que subir, tem que ver, tem que subir. Que bom estar aqui nessa manhã. Olá, querido amigo internauta, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito também esteja com você. E assim como seremos abençoados nesta manhã, você será também muito abençoado. Então pegue uma Bíblia, participe conosco da adoração ao Santo Deus. Que alegria poder estar aqui na sua igreja. Ontem a gente começou aqui uma maratona de 3 momentos. Na parte da noite, ontem, que foi bênção, alguns estavam aqui, outros estavam em casa, e hoje de manhã e a parte da tarde. E a gente vai falar sobre algo muito incrível, e já estamos falando sobre algo muito incrível que tem a ver com a sua saúde emocional. E sabe que quando uma pessoa, porque nós como seres humanos, a gente foca muito, mas muito mesmo na saúde física, e esquece da saúde emocional. E se você tem saúde mental, mesmo se você tiver uma saúde física bichada, você vai conseguir passar por ela. Talvez você o conhece ou até já visitou alguém que estava passando por um processo terminal. E que você foi com muita dor lá confortar o coração da pessoa e quem saiu confortado foi você. Porque a mente dessa pessoa estava sã. Ela estava preparada para aquela situação que ela enfrentava. E quando a gente olha para isso, a gente esquece do principal patrimônio que Deus nos deu, que é a mente do ser humano. E o nosso cérebro ele é incrível, não só o cérebro, como o corpo em si. E é interessante, eu estava indo para casa, acho que eu estava vindo para cá ontem à noite com a minha esposa, e eu uso o spray de malva, né, que é para garganta, que a gente fala bastante. A gente brinca que fala mais do que o homem da cobra, conhece essa expressão? Que é aquele camarada que fica no centro da cidade, diz que tem uma cobra dentro de um saco e a cobra vai sair a qualquer momento e segura o povo por umas 2, 3 horas e nunca ninguém vê a tal da cobra, né? E eu espirrei o spray na boca, só que ele foi no lugar errado, ele quis entrar para o pulmão. E instantaneamente o corpo, como defesa, ele expele, ele joga fora, ele não permite. E aí eu, lógico, me afoguei e depois eu falei para ela, nossa, como Deus é maravilhoso. Como Deus ele cria, né, criou o ser humano, o corpo do ser humano, e ele reage a algumas situações que vêm de fora. E aí eu estou falando de parte física. Só que quando a gente pensa em parte mental, emocional, o seu maior inimigo está dentro de você. Ele vive com você. E um tempo atrás eu fui presenteado por Deus. E hoje à tarde eu vou falar um pouco melhor, a gente vai contar mais histórias aqui hoje à tarde para a gente entender também, e vamos falar sobre feridas emocionais, como que você identifica, como que você ressignifica, como que você cura. E você pode tratar dessas feridas emocionais, dos bloqueios emocionais dentro da sua própria casa. E está tão fácil às vezes e a gente adoece por falta de conhecimento. Lembra de um texto bíblico que o Senhor falou através lá do profeta, dizendo, o meu povo se perde por falta de conhecimento? E às vezes a gente usa muito esse conhecimento para a parte aí teológica ou a parte espiritual, que é bem proveitosa.
Mas tem muita gente que sofre por problemas, dificuldades, que às vezes não tem nem noção e poderiam encontrar respostas tão próximas. E às vezes a falta de conhecimento faz a gente padecer. E ontem à noite eu falei um pouquinho sobre isso. E quando eu falei um pouquinho sobre isso, eu não falei mal das igrejas, que tem que ficar bem claro isso, né? O que eu falei ontem é que às vezes a crença de uma determinada pessoa pode escravizar ela. Por exemplo, uma crença de acreditar que só a oração resolve. A oração é uma bênção, não é verdade? E eu amo orar e recebi milhares de bênçãos através da oração. Mas Deus, Ele colocou o conhecimento no mundo para que a gente também procure. Então, às vezes, uma pessoa pode passar anos da sua vida orando. E há alguns lugares, às vezes, que as pessoas escravizadas por problemas de saúde emocional vão em alguns lugares buscando auxílio e socorro. E o que é dito a essas pessoas é que elas estão carregando um demônio na sua vida. E às vezes elas ficam numa condição muito pior. Eu atendo pacientes que vêm de situações como essa, fica numa condição muito pior, porque além de um problema sério emocional, a pessoa às vezes acaba também manifestando algum tipo de espírito. E quando eu falo isso, eu não estou falando mal, mas entra na questão da falta de conhecimento. Tudo o que a gente for fazer, a gente precisa fazer para a glória de Deus. Existe um texto na Bíblia, que eu só vou citar ele aqui, e depois não é o tema, o texto principal que a gente vai ler, mas aqui na palavra de Deus, Paulo escreveu aos Coríntios, e ele disse: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E desde ontem nós estamos aqui para fazer para a glória de Deus. Se você engatar uma quinta comigo, colocar o cinto de segurança, vier também hoje à tarde, você vai sair daqui transformado. Porque o que você vai ouvir, da maneira como você vai ouvir, talvez você nunca ouviu dentro da igreja. E talvez nem fora da igreja. E eu recebi um presente de Deus um tempo atrás, que eu comecei a falar, que foi a oportunidade de escrever esse livro aqui. E eu não estou mostrando esse livro porque eu estou querendo te vender, não é isso, tá? É que eu quero ler uma parte desse livro aqui, porque esse foi um verdadeiro presente de Deus. E hoje à tarde, se você vier, você vai conhecer a minha história e de como que eu saí do fundo do poço ao topo do controle emocional. E eu era um sério candidato à morte, porque eu ia tirar a minha própria vida, apesar de amar a vida e defender a vida. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à tarde também. E nos momentos depois que tudo passou, é claro, ele me deu esse livro, o título desse livro e os detalhes que ele queria que eu escrevesse. E não foi nada inspirado como a inspiração que a gente acredita bíblica, é o dom de profecia. Mas Deus, ele fala com os seus filhos, certo? E o nosso povo está muito doente. E às vezes a gente não está vendo, nós somos muito ricos, não é verdade? Ricos, cheios de conhecimento, principalmente na igreja que você faz parte ou você está visitando. Essa igreja é uma igreja muito rica de conhecimento. Mas mesmo assim, muitos de nós estamos doentes. E precisamos de conhecimento. Um conhecimento que liberta, e não é o contexto que não tem nada a ver com algo espiritual, mas tem a ver com nós libertarmos a nossa mente para servirmos melhor o Deus que tanto tem nos servido com tanto amor e carinho. E por que terra de ninguém? Do ano de 1914 ao ano 1918, surgiu a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, os soldados receberam uma estratégia de guerra que foi desenvolvida naquela época, que foi a construção de trincheiras, que era cavocar buracos na terra para que os soldados ficassem dentro desse lugar para poder atirar. De cada 10 soldados que lutaram dentro das trincheiras, 9 sobreviveram. Então a estratégia de guerra era muito boa. Na Segunda Guerra Mundial ela já não prestava mais, porque agora já tinham balões que podiam vir por cima e atirar ou soltar bombas, e já havia também outros recursos para conseguir explodir aquele lugar. Só que existe um território entre a última trincheira
e a próxima trincheira, que era do inimigo, existe um pedaço de terra. E esse pedaço de terra foi conhecido na história como terra de ninguém, onde o filho chora e a mãe não vê. Porque eles precisavam vencer a guerra. E muitas vezes estavam dentro das trincheiras em condições desumanas. Pessoas morrendo ali naquele lugar. A água ou a alimentação era trazida por mulas, eles abatiam as mulas. De madrugada, quando o fogo cessava, eles tinham que ir rastejando, alguns acabavam morrendo ou rastejando para pegar a comida. E um tio do meu pai contou essa história, que teve um momento que a comida acabou, eles tinham que rastejar dias depois para tirar pedaços da mula que havia morrido para poder comer. Então você imagina o estado que estava aquele bicho, mas para poder manter eles em condição de vida. E às vezes chegava um sargento ou alguém que comandava a tropa e exigia que os soldados, quando acabava a munição, saíssem para a luta. Mas sair para a luta não tinha mais munição e eles se encontravam na terra de ninguém. Soldados aqui contra o soldado inimigo, e eles tinham que se matar à custa de pancada ou com a baioneta, uma espécie de faca na ponta da sua arma. E por isso que era um lugar onde o filho chora e a mãe não vê, porque muitos morreram nessa condição. Em cima disso, na época que eu comecei a escrever esse livro, eu perguntei a Deus: Senhor, qual é o título que esse livro deveria ter e qual seria a base para onde eu deveria caminhar? E veio a história na minha mente, Terra de Ninguém. Porque o nosso cérebro se transformou em uma terra de ninguém. E por ter se tornado uma terra de ninguém, na contracapa desse livro está escrito: na vida lutamos contra muitas coisas, mas de longe, a pior luta é aquela que temos diariamente contra nós mesmos. Nos sabotamos, nós matamos nossos próprios sonhos, em uma guerra que só há um perdedor, você mesmo. O principal guerreiro aqui é o nosso cérebro, uma pena que está em posição inimiga. Suas armas são algumas artimanhas para impedir o seu desenvolvimento da excelência psíquica, afetiva, social, profissional, nos seus relacionamentos e assim por diante. Em posição contrária está a sua mente. Nunca foi plano de Deus. Porque quando Deus criou o ser humano, esse livro sagrado que nós temos em nossas mãos, quero te convidar a abrir o livro de Gênesis, capítulo 1. Um texto que muitas vezes, em muitos momentos, você ouviu, você leu, pessoas pregaram sobre isso. O meu foco vai ser para uma outra linha, mas tem a ver com Deus também, porque Deus é o criador do ser humano, amém por isso? Deus é o mantenedor da vida. E olha o que esse texto diz, capítulo 1. A partir do verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí a Bíblia fala aqui sobre o domínio do ser humano, dizendo que ele deveria dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pode manter a Bíblia aberta, levante sua cabeça por gentileza e vamos conversar um pouquinho sobre o que nós lemos. De toda a beleza da criação de Deus, e que todos nós conhecemos uma parte dela, porque infelizmente pós-pecado muitas coisas não existem mais. Provavelmente frutos, tipos de árvores, vegetações, plantas, animais que nós não conhecemos. Animais que talvez os nossos pais não conheceram. E animais ou tipo de plantas e outras coisas que são típicas de regiões e países diferentes, e às vezes você não teve oportunidade de conhecer talvez de perto. E animais exóticos, estranhos, diferentes, que às vezes quando a gente vê, a gente pensa: sério que um bicho desse existe? Mas nós não tivemos oportunidade. E a coloração que existe na natureza é algo inacreditável. E ainda existe alguns que acreditam que tudo isso é obra do acaso. Mas o que esperar, não é mesmo, de pessoas que acreditam que é obra do acaso, se ainda no mundo de hoje existem pessoas
que acreditam em coisas que às vezes a gente fica impressionado. Mas está tudo bem, a gente respeita a individualidade de cada pessoa. Mas eu queria parar um pouquinho e pensar, quando a Bíblia diz, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E a gente sabe que imagem e semelhança é aquilo que retrata quem ele é. Infelizmente, nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos imagem e semelhança dos nossos pais. O primeiro homem e a primeira mulher criado representava a imagem e semelhança direto de Deus. Pós-pecado, começou a haver um distanciamento. Assim como aconteceu com os anjos caídos, quando ficaram longe de Deus, a sua imagem começou a ser diferente daquilo que representava o Senhor. Hoje nós representamos a imagem e semelhança dos nossos pais, mas ainda representamos como sombra a imagem e semelhança do Altíssimo. E é por isso que Satanás nos odeia. E é por isso que ele tenta de todas as formas destruir o ser humano. Esse livro que está em suas mãos fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E estamos vivendo um período de tempo de uma guerra, talvez como nunca vista antes. Porque só essa semana, se você pudesse ver e perceber o quanto esse inimigo tentou matar você, não só fisicamente, como espiritualmente ou emocionalmente, você daria glória a Deus por estar aqui me ouvindo nesse instante. Nós não conseguimos ver, mas houve uma guerra tremenda. Houve uma guerra tremenda nessa madrugada, uma guerra tremenda antes de você acordar, mas o Espírito de Deus te deu o beijo da vida e permitiu que você vivesse mais um dia. A cada instante, quando eu entendi isso, eu aprendi isso, quando eu sinto que eu acordei, eu não ouso abrir os olhos sem agradecer a Deus pela vida, porque eu sei que permanecer vivo é milagre, porque há uma luta tremenda, e a gente vai ler isso na Bíblia daqui a pouco. Só que quando a gente olha para essa questão, a gente começa a entender então que existe algo por trás. Desde que mundo é mundo, o ser humano começou a adoecer de várias formas e de várias maneiras e continua adoecendo. Deus se comunica conosco, e a gente começou a ver um pouco ontem, ele se comunica conosco através da mente. E a nossa mente foi destruída e hoje nós autossabotamos a nossa mente. E pode ser que alguém que está aqui ou está aí em casa, através da internet, em um dos canais, pode ser que você tenha um vazio tremendo no seu coração. E você ama o Senhor, você é cristã, você é cristão, mas você tem um vazio no seu coração que parece que não é suficiente, como se algo te faltasse. E do fundo do meu coração, querido irmão, querida irmã, querido amigo, não é falta de Deus que você está sentindo. Porque você está dentro de uma igreja, frequentando os cultos, ouvindo as mensagens maravilhosas aqui apresentadas, não é falta de Deus. Algo te falta, mas não é o Senhor. Só que existem algumas coisas que estão impedindo que a comunicação de Deus com você seja da maneira como Ele gostaria que fosse. Porque nós somos traumatizados, paralisados, desde o útero materno. E eu preciso entrar um pouquinho na parte de ontem, principalmente que alguns não estavam, e talvez estão me vendo pela primeira vez nesse instante. Mas todos os nossos problemas, eles vêm de útero materno. Existe um desafio tremendo, pelo menos 3. O primeiro desafio que a gente enfrenta se chama fecundação. De todas as milhares de oportunidades que existiam, você fecundou um óvulo. Você chegou lá. E só isso é motivo de gratidão, porque talvez você esteja aqui, e talvez exista alguém aqui nessa igreja, apesar de amar o Senhor, ou aí em casa, apesar de amar o Senhor, e você está planejando a sua morte. Você está planejando sair da existência. Porque algo está faltando, então me ouça em bom som. Eu tenho orado por esse momento aqui desde o dia em que a igreja começou a conversar e a gente combinou de estar aqui. Porque talvez há alguém aqui que precisa ouvir o que nós iremos falar. E a fecundação é um milagre. De tantas possibilidades que existiam, você chegou lá. Então, se você sente que você é o cocô do cavalo do bandido, se você sente que você não presta, se você sente que você não tem valor, se você sente que o mundo é mau, se você sente que nem Deus te ama, comece a entender que você já faz parte de um dos maiores milagres, que foi a fecundação.
O segundo milagre se chama gestação. Permanecer no útero materno, até o período do nascimento normal ou até um pouco antes, mas em condições de suportar uma incubadora e sobreviver. E pode ser que alguns passaram por isso. E passou pelo processo gestacional e você viveu, você estreou, você nasceu, você veio à existência a esse mundo, segundo grande milagre. Porque muitas mães não têm a mesma oportunidade de segurar os seus bebês. Alguns, às vezes, quase no nascimento. Pode acontecer um processo de eclâmpsia ou tantas outras coisas que pode acontecer com o bebê e essa criança vai. E a dor no coração de uma família e traumas. Terceiro milagre é o próprio nascimento. Então, fecundação, gestação, terceiro, nascimento. Alguns nascem de boa. Nascem no mundo mais ou menos assim. Chegou a hora de nascer, foi. Que é uma maravilha, uma benção. Tem alguns que é tão milagre abençoado, como aconteceu com a minha irmã, indo para a maternidade lá no passado, de família pobre, nós somos de família pobre, e foi passar perto da beira de um rio e o neném nasceu quase dentro da água e caiu dentro da água. Outros passam da hora, como foi o meu caso, e aí passei da hora e foi uma luta tremenda para tirar este homem, porque eu bati o olho, olhei para fora e falei, terra? Não, eu queria nascer em outro mundo criado por Deus. Terra? Aí tem pecado, aqui está tão bom. Mas tiveram que tirar no ferro. E tiveram que dar umas palmadas, não foi uma. Acorda, rapaz! E isso me trouxe algumas sequelas, que a gente vai falar um pouquinho hoje à tarde também. Só que eu nasci, quase minha mãe foi, então foi um milagre. Então estar aqui hoje vivo, independente dos seus problemas, das suas lutas e até da sua sogra, é um milagre. Agradeça a Deus. E por que eu brinquei sogra? Porque tem sogra que é bênção, mas tem sogra que nem tanto, né? Quando a gente olha para a Bíblia, eu queria agora no outro texto, que eu falei um pouquinho sobre ele, mas eu queria entrar mais forte. Romanos capítulo 8, a partir aqui do verso, ou melhor, o verso 36. Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo. Esse texto também é muito conhecido de nós. Romanos capítulo 8, verso aqui é o verso 36. E a Bíblia diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E até aí tá bom. Ovelhas para o matadouro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em um matadouro, ou já assistiu a algo sobre matadouro. Se você assistir alguns tipos de coisas que falam sobre isso, uma das coisas que você faz é mudar radicalmente seu estilo de vida. Radicalmente você muda. Piorou ainda se você ler um texto que diz assim, que um dia Deus pedirá conta do sangue dos animais. Nosso assunto não é esse, né? Então vamos virar a página. Mas um matadouro é terrível, porque cada um que está vindo está esperando a sua hora. E eu fui, porque eu queria mudar o meu estilo de vida e eu não conseguia. Eu falei, então tem que ir na fonte. E quando eu vi uma cena, que foi provavelmente mamãe na frente, e a mamãe gritava, e o bezerrinho viu a mamãe morrer, ou o pai, não, acho que era a mãe, morreu a mãezinha, e quando chegou a hora dele, ele não ia, e choque, e tapa, e bordada, e chute no bichinho, até que ele fosse para ser sacrificado. Quando eu olho para isso, trazendo a alusão da Bíblia, como ovelhas para o matadouro, eu não citei ovelha, falei bezerro aqui, né? Mas a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, ovelha, a gente entende que a ovelha se entrega, né? Diferente de outros bichos e outros animais. Mas foi levado à morte. Deus não criou você para morrer. O som. Nós nascemos em um mundo que é um mundo de pecado e a gente sabe que um dia vai chegar a nossa hora. A minha já tem até o dia. Eu estarei dormindo com 140 anos. Diga amém, irmão. Isso, me ajude aí, faz favor. Mas a gente não sabe o dia nem a hora. Mas um dia a gente vai. A gente precisa estar em paz com Deus. E na medida do possível em paz com outras pessoas. E por que eu digo na medida do possível? Porque nem sempre a paz com outras pessoas depende de
nós. Mas na medida do possível, tenha. E hoje à tarde a gente vai ensinar como que você elimina ódio, mágoa, rancor, e você arranca de dentro do teu coração. Com algo tão simples que os nossos pais não nos ensinaram. Pelo menos 3 coisas papai e mamãe não ensinou para ninguém. E por isso que a gente adoece. E é por isso que você está dentro de uma igreja, às vezes você está pedindo perdão de um pecado que você cometeu em 1929, e você insiste em pedir perdão para Deus do mesmo pecado que você nem faz mais. Mas é por algo que te falta. O problema não é Deus, é você. E hoje à tarde você vai entender isso. Só que como que Satanás, que é inteligente, o nosso inimigo é muito inteligente, poderia nos destruir? Aí você sabe, lógico, a comunicação com o ser humano é através da mente. Então, automaticamente, a gente precisa sabotar o DDD, descagem direta a Deus. Porque lá no passado, Deus falava com o ser humano. Deus olhava para o ser humano e falava, Uriel, eis-me aqui, Senhor. Não era? O que foi que aconteceu na história? Será que nós não amamos tanto o Senhor que Ele não pode conversar com nós em voz audível? Aí você diz, não, mas eu sou um ser humano com muito pecado. Mas se você olha para a história dos nossos pioneiros antepassados e bíblicos, tem pecado que você nunca cometeu desses. Ou pelo menos se espera. Mas Deus falava com esses indivíduos. Só que conforme os tempos foram passando, o DDD, descagem direta a Deus, foi sabotando. Sabotou através da alimentação. Existem alimentos que pervertem o nosso cérebro, e não é o nosso assunto. E aí a doutora Luciana vai trazer alguém um dia para falar sobre isso. Existem medicamentos que destroem o nosso cognitivo. Existem as drogas que elas arrebentam, existe a bebida alcoólica. Existe uma das coisas piores que destroem a mente do ser humano. É acreditar que você não tem a identidade que nós estaremos falando. É acreditar que você é ninguém nessa terra. E a gente, no dia a dia, a gente é afrontado, machucado, ferido. No dia a dia, a gente se decepciona com pessoas, porque as pessoas nos traem. As pessoas a quem nós mais amamos nos traem, nos ferem, nos machucam, mentem sobre nós. E muitas pessoas que às vezes dizem se seus amigos não estão nem aí para você, porque quando você está bem, bem vestido, cheirosinho, bonitinho, é bem-vindo. Mas a hora que você estiver fedido, meu filho, ninguém está aí para você. E as maiores tragédias, elas acontecem em qualquer âmbito, tanto familiar, na sociedade, dentro da igreja. Você sabe disso. Vivemos isso. E talvez você já enfrentou isso, eu já enfrentei, o pastor já enfrentou, todos nós enfrentamos. Só que a diferença é o que a gente faz com os lixos emocionais que são jogados sobre nós. No dia a dia, centenas e milhares de pessoas vão jogar lixos emocionais contra você. Talvez você é uma pessoa que chegue no corredor do seu hall de prédio e diga bom dia, alguém não te responde. Ou você chega no trabalho e diz bom dia, a pessoa não te responde. Ou você diz bom dia, a pessoa diz bom dia por quê? Está chovendo. Por que vai ser bom dia? Bom dia por quê? Você está com a vida ganha? Você está pagando as minhas contas? Pessoas amarguradas, pessoas feridas, pessoas machucadas. Pessoas que descarregam, parece que dormiram com o pé descoberto e descarregam sobre nós as suas angústias, as suas fúrias, os seus lixos emocionais. Só que a gente aprendeu lá atrás com os nossos pais que a gente não deveria exprimir as nossas emoções. Tem alguém aqui nessa igreja, e se tem alguém aí na internet, se coloque no comentário. Tem alguém aqui nessa igreja que nunca apanhou dos seus pais? Pode levantar a mão. Nunca apanhou? Olha que maravilha, temos 2, 3, 4, 5, 6. O problema não é apanhar, o problema é como você apanha. Ontem na saída, alguém me contou, se você tiver aí, você levanta a mão, que ele falou assim, nossa, eu descobri que não fui só eu que falaram que o homem do saco ia pegar, que não fui só eu que tinha que colocar 2, 3 calças para... Não sei se você está aí, para apanhar. E ele contou uma história de uma mãe que ele conheceu que jogava no amigo dele, batia com o facão.
e jogava o facão atrás da criança. E ele acreditou que era de forma não intencional, só para assustar. Será? Só que tem pais que são assim. Mas o pior não é apanhar, e talvez alguns apanharam assim, bateu, surrou, e você foi chorar, e disse, cala a boca, engole o choro. E você, engole o choro. Isso cria crianças tímidas. Isso cria pessoas com sérios problemas de insegurança para a vida. Isso cria pessoas que vão ter muita dificuldade de avançar. Isso cria pessoas que vão ter muitos problemas no dia a dia para se relacionar com outras pessoas. E aí esse mundo é maravilhoso. E aí você resolve um dia casar-se. E aí você sai de um canto desse país e encontra uma abençoada ou um abençoado em outro canto desse país. E aí você se casa dizendo, agora eu vou ser feliz para sempre, amém. Só que esquece que cada um de nós tem uma história. E talvez você aí que apanhou do pai, teve uma história de um pai que era carrasco, tirano, manipulador, ou uma mãe manipuladora. Pais egoístas. Eu não estou te falando isso para você ter ódio do teu pai, porque essa é a base para você entender quem você é hoje. E essa é a base para você entender e vir hoje à tarde para ressignificar a história da sua vida. Porque a história de fracasso dos seus pais não precisa ser a sua história. Mas você poderia dizer, eu tenho 70 anos, não tem mais solução para a minha vida? Tem. Tem uma solução incrível para a tua vida e não está fora, está dentro de você. E quando a gente trabalha o dentro de você, você avança na sua vida 10 anos. Não no envelhecimento, 10 anos no cognitivo, 10 anos na transformação, 10 anos na libertação. E não é bruxaria, e também não é milagre, mas simplesmente é técnica. E aí esse indivíduo que foi maltratado pelo pai, que não podia expressar emoções, esse camarada veio e se casou com alguém que foi criada por um pai ou uma mãe que nunca bateu, papai que colocava no colo, contava historinha, papai que beijava o tempo inteiro na bochecha e dizia que amava, e ele foi criado na ponta da chuteira do pai. Aí casam-se e ela chega para ele e fala assim, amor, eu te amo. E ele assim, amor, eu te amo. Fala para mim que você me ama. Você sabe que eu te amo. Ele não consegue expressar. E aí tem grandes crises conjugais, às vezes pode terminar um casamento, porque a mulher não consegue entender que ele é bloqueado. Totalmente bloqueado. Ontem, eu contei uma história para vocês, eu vou voltar rapidinho nela para só pegar a linha de raciocínio para aqueles que não estavam e a gente vai caminhar, porque eu prometi para você, né? Cena do próximo capítulo, indo para a parte final. Uma mulher, em uma semana, que era uma semana de oração, em algum lugar desse país, ela começou a me observar. E a observação era de uma forma diferente. Você percebe quando uma pessoa te observa diferente. E eu não estou falando de malícia, porque também existe a malícia, e você percebe quando alguém está te olhando com outros olhos e maliciosos. Mas esse não era. Existem olhares que são olhares de desespero. E parecia que havia uma angústia dentro dela, e eu comecei a perceber, eu sou muito observador, eu comecei a perceber e eu me aproximei dela, boa noite e tal, durante aquela semana. E num determinado momento, na quarta-feira, ela disse, você pode me atender amanhã? Eu, sim. E ela veio 1 hora antes e eu atendi. Ela entra para conversar comigo e ela diz o seguinte, eu tenho um problema. E ontem à noite a gente aprendeu aqui que toda dor de uma pessoa precisa ser respeitada, mesmo que eu não compreenda. Ela estava dentro de uma igreja adventista. E ela diz para mim, eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Ela diz, eu não amo a Deus. E eu falei, qual é o problema? E não pense heresia agora, tá? Eu sou cristão. Só que lembra, você precisa respeitar a dor de uma pessoa mesmo que você não entenda. Porque eu poderia olhar para ela e falar, qual é a sua? Você está dentro da igreja, você é adventista há 30 anos e vai dizer que não ama a Deus? Está fazendo o que aqui, mulher? Não, toda dor precisa ser respeitada. E eu olhei para ela, e eu falei assim, qual é o problema? Tem um monte de gente que nem acredita em Deus e é feliz. Ela falou, mas eu amo Jesus.
Eu falei, então você tem um problema. Porque Deus e Jesus é o mesmo, é um só. Se manifesta e atua na vida do ser humano de uma forma diferente, mas é Deus. Aí ela falou para mim assim, aí eu falei para ela, ok, posso te fazer algumas perguntas? Sim. Primeira pergunta, como era seu relacionamento com seus pais? Não, maravilhoso. Como era o seu relacionamento com a sua mãe? Mamãe era maravilhosa, mamãe é uma mulher, uma bênção. Papai, uma bênção. Qualquer pessoa que venha falar para você que os pais foram bênçãos maravilhosas, o problema está na família, está nos pais. 90% dos bloqueios emocionais é família. 99% paternal, pai. Vai na fonte, sexo masculino, papai. Aí eu falei para ela, beleza, fala para mim agora como que era, como o seu pai buscava e trazia você da escola? E ela escorreu uma lágrima, porque a mente começou a entregar. Aí eu intensifiquei a dor, eu falei assim, quando o papai buscava você na escola e ele trazia você para casa, tinha mais alguém em casa ou você ficava sozinha com o papai? E ela falou assim, aí ela começou a chorar. Aí eu intensifiquei a dor, mais forte ainda, e o bloqueio apareceu. Esse homem ia na escola, dos 7 aos 12 anos de idade, e trazia essa criança para casa e a estuprava. Colocava a mão no pescoço, apertava o pescoço e dizia. E ela reclamava, dizendo que estava doendo, aquela coisa e tal. Ele dizia que ela estava gostando. O abusador é assim, né? E ele apertava a cabeça dela e dizia para ela, o pescoço dela, e dizia, se você contar para sua mãe, eu matarei as suas irmãs e matarei você. Aliás, matarei as suas irmãs e matarei a sua mãe. Você vai viver para saber que você matou as suas irmãs e matou a sua mãe. Olha que miséria de trauma. Essa garota, então, sofreu tudo isso calada. E quando chegou ali 13 aninhos, mais ou menos, quase fazendo 13 anos, apareceu um Zé Bigodinho e fugiu com ela. Lembra do Zé Bigodinho de ontem? Fugiu com ela. 25 anos casada com esse homem. O homem que, segundo ela, era uma bênção. Permitia que ela fosse adventista, cristã. Ele não era, mas não dificultava a vida dela. E ela disse assim, eu não amo meu marido. 25 anos casado, mas eu não amo. Eu entendo que eu fiz isso para fugir do pai. Será que não ama mesmo? Aí eu falei para ela, então vamos trabalhar aqui com você. E foi uma oportunidade, ou seja, uma sessão. Por isso que eu te falei, como que você tem o recurso dentro da própria pessoa para transformar a vida dela. E aí, o que a gente fez naquele determinado momento? Eu falei para ela, então a gente vai fazer algo muito incrível, muito especial. E para libertar uma pessoa de um bloqueio emocional, você precisa fazer duas coisas. Você precisa ativar a ira da pessoa e você precisa responsabilizar o agressor. Porque lembra que ela se sentia culpada? Que a maioria das pessoas acontece isso, pega uma vítima de estupro e ela se sente culpada. Eu não deveria estar ali, eu não deveria ter ali, porque a sociedade diz... Você foi estuprada porque você estava de noite naquela rua. Se você não tivesse ido naquela danceteria, se você não tivesse ido lá não sei aonde, você não teria sido estuprado. Então você precisa fazer as duas coisas. E, lembra de um seriado na televisão que passava chamado Super Nanny? Lembra disso? A Super Nanny fazia exatamente isso. Ela ativava a ira das pessoas que tinham problema com o pai, com sei lá já quem era, para você ter uma noção, através de uma foto, através de um boneco, a pessoa descarregava ou batia no boneco e depois trabalhava a liberação de perdão. E eu já fiz com várias pessoas, inclusive cemitério, viu? E não foi nenhum tipo de pacto, tá? Porque às vezes o agressor está morto. E você às vezes tem que ir lá perto do agressor. Não necessariamente precisa, mas se for, é melhor. Ah, mas eu sou cristã e eu entendo que esse cara não está ouvindo nada. Não importa, mas a sua mente está ouvindo. E quem precisa ser libertado é a sua mente, não é o infeliz que te abusou. É a mente que está bloqueada, é essa que está doente. E aí, chegamos lá, naquele momento, e aí eu incentivei a ira dela. E a ira, eu não posso entrar em detalhes aqui agora, até por causa do tempo. Quem sabe à tarde eu falo um pouquinho e te ensino como fazer isso. E aí... A ira foi despertada naquele instante.
É impressão minha ou o som só está no retorno agora? Está saindo aí? Está saindo aí? Ok. Aí foi ativado a ira, responsabilizou o agressor, e ativar a ira é levar ela a um estado de dizer para esse homem, ele já estava morto, cemitério nem era naquela cidade, mas eu trouxe a lembrança dela, o imaginário dela, quem era o pai, a figura, como ele era, e aí ativa a ira. E aí ela vai falar mesmo, desgraçado. Gente, isso não é um palavrão, viu? Desgraçado significa sem a graça de Deus, tá? Desgraçado, você arruinou a minha vida, você tirou a minha inocência, você acabou comigo, você me adoeceu. E aí você vai incentivando essa pessoa e ela vai falando, e ela vai falando, e ela joga para fora, e ela grita, e ela chora desesperada com o que está acontecendo. Mas aí chega o processo de cura. Mas eu decidi te perdoar, não porque você merece, mas porque eu mereço viver, eu mereço ser feliz, eu mereço a libertação. E aí você arranca o trauma. E aí precisávamos de um outro processo. Porque agora ela estava resolvendo uma pendenga, lembra? Lembra a primeira fala que ela disse? Ela disse, eu não amo a Deus. Qual é a figura que Deus ocupa para o ser humano? Deus é? Conseguiu entender o bloqueio? Cada vez que eu olhava para Deus, eu enxergo o Pai, porque Ele é Pai. Veja como é terrível isso e bloqueada. Ok? Fizemos o que tinha que ser feito. Foi resolvido o que tinha que ser resolvido. Nos despedimos, veio sexta, veio sábado. Estava me preparando para voltar de lá e a viajar à noite. Estava na casa de alguns irmãos, para voltar aqui para São Paulo. E de repente alguém bateu palmas no portão. Mas não entrou. A mulher falou, entra. Ela falou, não, eu quero falar com ele aqui. E eu saí para atendê-la e disse, por que você não entrou? Ela falou, não, é que você precisa conhecer alguém. Mas eu falei, quem? Não tem ninguém com você? Não tem ninguém aqui junto com você? Querem saber quem? Querem? Sim ou não? Não me convenceu. Querem saber sim ou não? Hoje à tarde. Você vai se surpreender com o que aconteceu na vida dessa pessoa. Então não perca as cenas dos próximos capítulos. O próximo capítulo vai ser forte e poderoso. Queridos, eu tenho agora 11 minutos para nós terminarmos. E eu queria dizer a você, e eu terei que contar uma outra história, curtinha, só para finalizar agora, o que é a sua identidade. Um homem muito rico, com muitos bens, muitas propriedades, com helicóptero, com avião, grande empresário, tomou a decisão mais terrível que alguém pode tomar e mais covarde, que é tirar a própria vida. E ele resolveu se matar, mas ele não queria tentar o suicídio em algum lugar que alguém pudesse salvá-lo. Então ele pegou o seu carro e foi estrada fora. E chegou no lugar de mata e pensou assim, eu vou entrar aqui nesse lugar e é aqui que eu vou me matar. E aí entrou e pensou assim, não, mas eu tenho que deixar o carro na estrada, porque se ninguém me encontrar, eu vou apodrecer aqui e tá louco, tem que alguém me encontrar. Você percebe que toda pessoa que quer tirar a vida não é porque ela quer morrer. E eu vou falar um pouquinho à tarde sobre isso. Mas ela quer fugir da dor. Está preocupado com o corpo dele para quê? Se vai tirar a vida, né? Aí deixou o carro na estrada, entrou, mata dentro. Falou, mas aqui está muito perto. E foi entrando. Colocou uma arma na cabeça para tirar a vida. E quando ele colocou a arma para atirar, o vento trouxe. O vento traz muitas coisas. O vento trouxe uma voz. E nessa voz era uma música, e ele começou a ouvir, estou alegre, alegre eu estou alegre porque Cristo me salvou. E ele escutou isso na hora que ele ia atirar. E ele abaixou a arma e falou, credo, que negócio estranho é esse? Mas ele continuava escutando a cantoria, estou alegre, alegre, e ele foi procurando, de onde vinha? Da onde vinha a música? E ele foi procurando essa música, da onde vem? Da onde vem? E até que ele chegou e abriu, tinha uma clareira, e ele enxergou uma casinha lá, toda pequenininha, uma casinha que tinha frestas. Ele enxergou um camarada cortando lenha, e pá, estou alegre, alegre eu estou, e cortando lenha. Estou alegre porque Cristo me salvou.
E nessa hora que o homem olhou para ele e falou: cala a boca! Agora imagine isso, um camarada que morava no meio de um lugar de mata, escuta um louco gritando: cala a boca! Ele se vira com o machado na mão ainda, assustado. E quando ele se vira, ele enxerga o homem lá no alto. Ele diz: quem você pensa que você é? Você é um miserável, você é pobre, você não tem nada. Quem é você para falar? Quem é você para dizer que é feliz? E quando você olha para isso, você fica impressionado. O camarada com o machado na mão soltou o machado e gritou lá de baixo: quem eu sou? Ou quem é você? Para mim não importa quem é você. Para mim importa quem eu sou. E eu sou a imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Ele me criou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E aquele homem caiu ajoelhado lá em cima daquela clareira. Porque ele não era nada, ele tinha tudo, mas não era nada, existia um vazio. E esse vazio que existia não era apenas a falta de Deus, porque era isso também, mas ele estava doente, com ansiedade, com depressão, num grau de depressão muito grande, terrível, forte, a ponto de querer tirar aquilo de mais precioso que existia, que era a vida. Agora escute o que eu tenho para te dizer, ele disse. Independente de quem seja você, mas se hoje aqui, ele era evangelista, pastor, só pode. E hoje aqui, se você aceitar a Jesus no seu coração, nunca mais você passará por o que você está passando. E aquele homem entregou o coração a Jesus no meio do mato, procurou o tratamento, e ao encontrar o tratamento, encontrou os detalhes que faltavam. E hoje ele serve ao nosso Deus em uma das nossas igrejas. Deus nunca desistiu de você. Independente da luta que você enfrenta, independente da angústia que você enfrenta, independente se você está num casamento fracassado, fragilizado, destruído, derrotado, independente se você hoje se encontra doente emocionalmente ou até fisicamente, Deus nunca desistiu de você. E Deus vai encontrar todas as maneiras para fazer você perceber o quão importante você é para Ele. E ontem e hoje, Ele mandou para você o servo dEle, para te falar que existe como resolver aquilo que está doendo aí dentro. Essa ferida que não está cicatrizada, essa luta que você está enfrentando. E talvez você esteja olhando para mim e você diga assim: isso é impossível, minha vida está destruída, você não conhece a minha história. Eu não preciso conhecer a sua história, e eu não preciso nem que você acredite em mim, no que eu estou falando. Mas a sua mente, apenas a sua mente, precisa ouvir. Porque a mente que está ouvindo é a racional, mas também a mente irracional, o seu inconsciente. E o maior foco, o principal é o inconsciente, não é o racional. Porque o racional diz que você não presta, o racional diz que você não tem valor, o racional diz que você nunca vai ser ninguém, o racional diz que você nasceu para sofrer, que você tem dedo podre para relacionamento, que você nunca vai ser feliz, que você nasceu pobre e vai morrer pobre, que você é a pior desgraça que poderia existir, e que nem Deus ama você, e que você pode fazer de tudo, mas você não chegará no céu. E é por isso que às vezes você encontra pessoas que dizem assim: eu tenho certeza da minha salvação. E outros olham desconfiados: como pode ter certeza? Mas a pessoa chegou num grau tão grande de intimidade e saúde emocional, que ela entende que o problema não é com ela. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu só tenho que tirar o entulho, o lixo emocional que está na frente, para o DDD funcionar. Porque quando o DDD funciona, descagem direto a Deus, Ele fala em voz digital dentro da tua cabeça. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus vivo. Ele vive, Ele reina.
para todos sempre, mas ele precisa reinar na sua mente, no seu coração. Porque de nada adianta ser o Deus vivo se ele não consegue reinar no seu coração, porque a porta do seu coração, que é a porta racional para a sua mente, é você que abre. Você é imagem e semelhança de Deus. Então não aceite nada menos do que isso. Se um homem olhar para você e tirar, ou tentar tirar de você essa imagem, não aceite. Se uma mulher, seu cônjuge, pode ser quem for, não aceite. Eu não estou te falando para brigar, só não aceite. Porque as pessoas podem dominar o seu físico, mas não podem dominar a sua mente. Eu posso estar na frente dele, e ele pode estar falando coisas horríveis para mim, e falando que eu não presto, que eu não tenho valor, que eu não sou ninguém. Mas dentro da minha mente eu estou dizendo mentalmente: eu sou incrível, eu sou lindo, eu sou especial, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu nasci para vencer. Tudo que eu coloco a minha mão se transforma, porque eu sou filho do rei. E ele está gritando, e eu estou balançando a cabeça para ele, mas não estou nem aí, porque o que ele está falando não está engrandecendo aquilo que representa a imagem de Deus, mas está destruindo. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. E para essa câmera agora, querido amigo internauta, que o Deus Todo-Poderoso tenha te alcançado aí também, como nos alcançou hoje. Que o seu coração esteja aí sentindo esse toque maravilhoso de um Deus que ama. Eu não sei quem é você, eu não te conheço, mas você é imagem e semelhança de Deus. Não desista de você. E cada um de nós, independente do que ocorrer um dia na vida, não desista de você. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos fortaleça. E eu tenho um convite muito especial para você hoje à tarde. Para vir hoje à tarde. Venha, convide seus amigos, seus familiares, 4 da tarde aqui nesse auditório. E convida até a sua sogra, traz para cá também ela, para a gente abençoar a vida dela. Que Deus abençoe a todos. Já oro? Ok, vamos nos levantar, irmãos amados, e vamos orar. Poderoso Deus e onipotente Pai, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Gratidão a Deus por estarmos aqui nesta manhã e ouvirmos a Tua voz, por este humilde servo, e te agradeço por ter me usado. Leva-nos em paz e em segurança, cuida de nós, cuida da nossa mente, ó Pai querido, porque vivemos em dias difíceis, e para o final da história ficarão mais difíceis esses dias, e precisamos limpar a nossa mente, para podermos nos comunicar, sem bloqueios, diretamente com o Senhor. Continue conosco, abençoe a cada pessoa dessa igreja, e todos os líderes dessa igreja, em nome de Jesus, amém.